Olá, caros ouvintes, bem-vindos ao programa Amplitude, mais uma realização do Instituto de Desenvolvimento e Expansão da Consciência. Ao meu lado, a sempre amada Patrícia de Campos e eu, Ricardo Ida, falando sobre espiritualidade, energia, universos paralelos e mediunidade. Tudo bem, Paty? Tudo ótimo, Ricardo. Espero que tudo ótimo também com os nossos ouvintes. Hoje a gente vai tratar de um assunto bastante interessante, que é a questão da mediunidade, que sem dúvida nenhuma, mais uma vez, é um tema para vocês expandirem um pouco mais a questão do conhecimento e da consciência. Eu acho que a gente tem que... Não podia escolher, na verdade, para a leitura da mensagem inicial. Não podia ser outra pessoa a não ser o Chico Xavier, né? Considerado o maior médium dos últimos tempos. Alguém que não só soube exercer com muita dignidade, mas também com muita disciplina e muita inteligência a faculdade que lhe foi conferida. Ele diz uma mensagem que eu carrego sempre comigo, que é: nunca nos cansaremos de repetir que mediunidade é sintonia. Subamos aos cimos da virtude e do conhecimento, e a mediunidade, na condição de serviço de sintonia com o plano divino, se levará conosco. Bacana, né, Paty? Muito bonito mesmo. E eu acho muito interessante que você falou da questão não só da sintonia, mas que mesmo Chico, né, a questão dessa conectividade, e que você tem que ter todo o ajuste e tem que estar realmente dedicado a isso, né? Eu acho que você podia explicar isso bem melhor, né, Ricardo? A única questão que eu sempre, enfim, eu tenho uma posição muito firme em relação a isso, que a mediunidade ela não tem em absoluto a ver com a religião. A mediunidade é uma condição, é um potencial humano que pode ou não ser utilizado por uma religião. No caso do kardecismo, no caso do Umbanda, ele serve para trazer um pouco de luz, de esclarecimentos e descortinar um pouco da eternidade. Mas a gente sabe que a mediunidade ela é utilizada em outros povos, né, de maneiras distintas, e não necessariamente já está vinculada à religião. A gente sabe também que a mediunidade, ela tem ela é muito combatida e perseguida por religiões que querem manter as pessoas dependentes de sacerdotes, dependentes de pastores, dependentes de uma figura que possa manipular grande parte da população. Mas, até porque a partir do momento que você consegue se conectar com o plano astral, a partir do momento que você consegue conversar com professores e mestres que estão numa outra dimensão, as coisas passam a ter um novo sentido, um novo conceito. Mas eu acho que a gente precisa começar primeiro uma dúvida muito frequente. Paranormalidade e mediunidade são a mesma coisa, Paty? Eu ia inclusive colocar exatamente essa questão, né? E que a gente sabe que uma coisa nada tem a ver com a outra, a não ser nomes parecidos, né? E essa questão da paranormalidade, ela vem através do poder da mente e somente isso, não é isso, Ricardo? Na verdade, paranormalidade, o próprio nome diz, é tudo aquilo que não é normal, é tudo aquilo que não é estatisticamente comum. A paranormalidade, ela surge, e tem muitos estudos, desde o final do século XIX até o presente momento, para mostrar a capacidade do homem muito além dos 5 sentidos. A paranormalidade, na verdade, ela é a utilização de faculdades que ainda não são muito conhecidas pela ciência atual. Enquanto a mediunidade, ela, até como o próprio nome diz, né, do latim, medium, ele envolve a existência de outras consciências e a relação com outras dimensões, mas essencialmente precisa haver um espírito para a gente poder conversar sobre mediunidade. Mas para falar sobre paranormalidade não, né, Ricardo? Paranormalidade não. Eu gosto muito de dar o exemplo do Uri Geller, né? Uri Geller, que entortava lá os seus garfos, as suas facas. O pessoal não é do tempo de vocês, mas é do meu, né? Então, é um exemplo típico, quer dizer, ele não era absolutamente um médium, ele apenas tinha uma capacidade, um talento especial em modificar, em manipular determinadas energias para mudança de matéria.
A paranormalidade, a gente sabe que tem inclusive ela é subdividida, né? A gente tem os fenômenos psigama, que estão incluídos aí a telepatia, a clarividência e a pré e pós-cognição, e os psicapa, que é a telecinesia, a teleplastia e psicocinesia. Bom, a grande diferença entre elas é que, no caso, por exemplo, da psicapa, é possível são fenômenos essencialmente objetivos. Então, por exemplo, entortar uma colher. Entortar uma colher, ela objetivamente você vê essa colher, né? Todo mundo enxerga, você mover objetos, todo mundo está vendo, ela é extremamente objetiva. Enquanto a psigama, ela passa pela subjetividade da pessoa, que é o caso da telepatia, da clarividência, da pré e pós-cognição. Então é um pouco diferente. É só uma pergunta, Ricardo. Por exemplo, geralmente existem, principalmente mãe com filhos, né? Mãe em relação a filho, filha, existe uma ligação muito forte, onde às vezes em situações de perigo, mesmo estando longe, existe um sinal de alerta. Ou pessoas que são muito ligadas. Isso vai para os meandros da mediunidade ou vai para o outro lado que a gente está conversando? Nesse caso, aí deixa eu só dizer complementar. Todo médium é paranormal, mas nem todo paranormal é médium. Certo. Então, então assim, vamos dizer que sim, é uma mediunidade e, portanto, é um fenômeno paranormal. Eu acho que vale a pena depois a gente ter um programa falando sobre só paranormalidade. Tem alguns estudos muito interessantes que valem a pena a gente trazer, só que hoje aí vamos focar um pouquinho mais na mediunidade. A mediunidade, ela existe desde os primórdios de todos os tempos, quer dizer, ela não é nada recente, ela não está atrelada a nenhuma religião, como foi dito, ela não está atrelada a nenhuma zona geográfica, a nenhuma questão cultural. A mediunidade é uma capacidade que se tem de perceber dimensões diferentes, de trabalhar com sentidos que vão além daqueles 5 comumente conhecidos, e a capacidade, inclusive, de se relacionar, então, com espíritos. O primeiro, a gente, na verdade, esse programa vai acabar com uma série de preconceitos, né? O primeiro deles é que a mediunidade, ela não trabalha somente o desencarnado, né, o espírito morto, com o encarnado. É possível a existência de fenômenos mediúnicos entre encarnados, entre encarnado e desencarnado, entre desencarnado e encarnado e entre desencarnados. Você sabia disso, Paty? Nossa, que incrível, não? E como, na verdade, a atuação, então, é enorme, né? O campo de atuação, quer dizer, e a gente tem sempre a ideia de que mediunidade é quando você conversa, vamos colocar com os mortos, né? Ou eles se aproximam de você, e quer dizer, então, que não é nada disso. Não, é também, mas não é só. Então, assim, a imagem que a gente tem, o que é um médium? Alguém que recebe um morto ou conversa com uma pessoa desencarnada que está numa outra dimensão, numa outra frequência. Mas é possível e muito comum que você possa incorporar, quer dizer, isso é muito chocante para muita gente que está em desdobramento, gente viva que está em desdobramento. Em muitas reuniões espíritas kardecistas, às vezes a gente acaba conversando, a gente acaba, nas reuniões de desobsessão, conversando com pessoas que estão encarnadas, que estão enfrentando uma série de problemas, mas estão em desdobramento, possivelmente dormindo. Quer dizer, a palavra médium, então, na verdade, ele é um mediador entre dois mundos, ou mesmo esse mundo, mas ele fica, então, como mediador, é isso? Médium é um mediador, ele é um instrumento, né? O médium é sempre um instrumento de conexão entre frequências vibratórias de universos distintos. A mediunidade, e aí eu acho que vale a pena a gente pensar um pouco, ela assume uma posição extremamente importante para a humanidade. Até então, os espíritas kardecistas, que são os maiores estudiosos nesse assunto, mas eu repito, a mediunidade não está restrita apenas ao kardecismo ou à Umbanda,
mas ela serviu até o presente momento para mostrar a questão da imortalidade da alma e trazer conhecimentos acerca da vida espiritual, quebrando aquela ideia de que após a morte não existe nada, ou então após a morte existe somente o inferno, o céu e o Paraíso, purgatório, né? né? Ou então que enfim, ele veio mostrar que existe após a morte, quer dizer, a morte na verdade é apenas uma transição entre dimensões distintas, mas que a vida continua existindo, que as pessoas continuam com os mesmos problemas, que as pessoas continuam, talvez, apenas com as suas capacidades de percepção energéticas mais aguçadas. Peraí, você falou que as pessoas continuam com os mesmos problemas? Ah, sim. E aí que a gente fala, né, que o verdadeiro inferno não é um inferno geográfico. Na verdade, o inferno é a criação mental sua, o universo na qual você está inserido, a sua frequência vibratória e magnética. Então, que é o grande erro dos suicidas. Os suicidas muitas vezes acreditam, quando eles carregam aquelas dores terríveis, terríveis, que morais e emocionais, que tudo poderia se transformar, e na verdade quando eles despertam numa outra dimensão, numa outra realidade, eles continuam com aquilo. E aí que eu volto a mostrar o como que o kardecismo vem trabalhando com isso, despertando para as pessoas a necessidade de uma renovação interior, ou de uma transformação interior, que traga muita paz, que traga mais uma capacidade de se relacionar melhor consigo próprio, com as pessoas e com o meio. Então, só para. Vamos ver se eu consigo esclarecer, inclusive, talvez seja dúvida de muita gente que está ouvindo. Quer dizer, vamos colocar nessa vida, eu tenho um problema de estômago que vem exatamente porque eu sou uma pessoa muito nervosa, explosiva. Se eu não conseguir controlar isso,